Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 19 de fevereiro, nós fazemos memória a São Conrado. São Conrado, ele nasceu na Placência, na Itália, e foi ali também onde ele se casou. E ele era um homem dotado de muitos bens e sempre com um gosto, sentia prazer em exercer a atividade da caça. E conta-se que uma vez, quando ele saiu para caçar, acidentalmente ele causou um incêndio que causou prejuízo a muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram prejuízo, perderam suas moradias por causa do acidente que ele causou. E ele então fugiu para não ser preso. Só que a polícia acabou pegando o inocente. E quando esse inocente estava para ser condenado, porque ele não sabia como se defender, não tinha provas para dizer exatamente que não foi ele, São Conrado ficou sabendo então e ele decidiu se apresentar como responsável pelo que havia acontecido, como de fato ele o era. E ele se propôs então a vender todos os bens que ele tinha para poder reconstruir e reconstituir aquilo que havia sido perdido, os danos que o incêndio, mesmo que de forma acidental, havia causado a muitas pessoas. Desde então, ele vendeu, cumpriu a sua promessa, vendeu seus bens e reconstruiu aquilo que havia sido danificado pelo acidente. E ele e sua esposa então começaram um caminho profundo de conhecimento do cristianismo. E eles decidiram então fazer os votos josefinos. Eles se entregaram, se consagraram ao celibato. Ela foi para um convento e ele viveu como eremita durante 40 anos. E aí a gente pode pensar então, nossa, mas que loucura, era casado, por que eles resolveram? A nossa história com o Senhor, ela é individual. Cada um sabe o que faz e o porquê faz. Não é descrito exatamente o porquê eles tomaram essa decisão, mas conta-se que a partir desse momento eles viveram se entregando em reparação, em oração profunda por aqueles que haviam perdido alguma coisa de alguma forma acidental ou seja de forma causada realmente. Mas o que importa é se encontrar com o Senhor. Quando a gente se encontra com o Senhor, a gente tem uma transformação de vida, a gente tem uma mudança de vida. E aqui cabe dizer de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna. Se por algum motivo eles decidiram se consagrar dessa forma e eles viveram o celibato a partir de então, se entregando a uma vida profunda de oração, que bom que eles encontraram Cristo. O porquê de o fazer, se era necessário, só eles e Deus sabem realmente o motivo e a razão para a qual isso existe. Mas aqui ele nos traz um exemplo de justiça. É preciso que nós arquemos com a consequência daquilo que nós fazemos. Ainda que ele não tivesse tido a intenção de causar todo aquele dano, ainda que tenha sido de forma acidental, mas quando nós fazemos algo, é preciso que nós arquemos com as consequências. Não se deve permitir que alguém pague no nosso lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo já o fez isso, mas fez de livre e espontânea vontade. Agora, quando um irmão é condenado porque nós nos recusamos a aceitar o nosso erro, a nos responsabilizar, essa não é uma atitude de cristão. Então, que nós possamos pedir no dia de hoje que São Conrado interceda para que nós façamos exame de consciência e que nós tenhamos sempre esse senso mínimo de justiça, de nos responsabilizar por aquilo que nós fazemos, por aquilo que de alguma forma causa mal ao nosso irmão. E que principalmente a gente não só se responsabilize, mas que a partir daquilo a gente tenha uma experiência cada vez mais profunda com o Senhor, que a gente mude de atitude e que a gente mude sempre pensando não somente em nós, mas também no nosso próximo. Então, no dia de hoje, que nós possamos pedir: São Conrado, intercedei por nós.